Boa noite. Boa noite. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Tenhamos uma noite tranquila, fraterna, e que nos possibilite expandir um pouco o nosso pensamento, nosso conhecimento. Antes de adentrarmos o conteúdo dessa noite, vamos fazer uma pequena oração, pedindo ao alto que ilumine a cada um de nós, que possamos deixar o mundo lá fora, as suas aflições, os seus problemas e responsabilidades, e apenas nos concentrarmos nesse instante que estamos vivendo. Possamos sentir o ambiente, possamos sentir essa atmosfera que nos fora preparada, e realmente absorvamos toda essa essência, guardemos em nosso íntimo e façamos bom uso dela assim que sairmos daqui. Que o calor e o sentimento dessa oração possa nos inspirar, nos fortalecer e nos guardar. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Mesmo que seus pés estejam sangrando, segue para frente erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade já marfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Hoje nós vamos falar do livro Mecanismos da Mediunidade, um livro do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. A última palestra que eu tive aqui na casa falava sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos falava sobre o surgimento da vida na Terra, desde os seus primórdios, e o desenvolvimento do ser humano em todas as etapas, em todos os reinos, até chegar à condição nominal. E o livro Mecanismo da Mediunidade, na realidade, e não é por coincidência, é uma espécie de complemento do livro Evolução em Dois Mundos. São dois livros difíceis, bem difíceis. O Evolução em Dois Mundos, muito complexo, mas ainda dá para se pegar muita coisa. Mas o livro Mecanismo da Mediunidade tem assuntos aqui que não são de interesse de 99% das pessoas. Vou falar só alguns temas aqui para vocês verem. Capítulo 1, Ondas e Percepções. Capítulo 2, Conquistas da Microfísica. Capítulo 3, Fótons e Fluido Cósmico. 4, Matéria Mental. 5, Corrente Elétrica e Corrente Mental. 6, Circuito Elétrico e Circuito Mediúnico. Próximo, Analogias de circuitos, mediunidade, eletromagnetismo, e por aí vai. Alguém ficou entusiasmado com os itens? Ou se sentem num banco escolar, né? Revivendo as aulas de física. Pois é. Falar sobre um livro desse é realmente complicado se pegar um estudo mais aprofundado. Mas aqui a gente dá para ter ideia básica. É essa
Essa é a ideia nossa, de trazer os conteúdos para que as pessoas busquem as informações a partir dali. Quantas e quantas vezes eu me deparava sobre um determinado assunto e não sabia a resposta, onde encontrá-las. E lembrando que tem mais de 400 livros do Chico Xavier. Tem muita resposta. Nós estamos no livro de número 61. Esse livro aqui foi editado em 1960. Então, de 61 para 400, ainda tem uma boa gama de livros. Eu acho que eu vou morrer e não vou chegar ao final, falando sobre cada um deles. Mas, o que eu gostaria de relatar sobre esse livro? Nós estudamos no Evolução em Dois Mundos, nós vimos a nossa criação, nosso desenvolvimento, tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual. E a gente teve ganha ali uma noção de quem nós somos. Só que nós temos muitas perguntas. Olha só, nos dias de hoje, ainda falar sobre mediunidade é uma coisa mística, né? Tal pessoa tem mediunidade, recebe espírito, dá comunicação, faz cura, sempre está rotulado ali de uma coisa muito mística, né? E a ideia do Espiritismo é o quê? É demonstrar, comprovar. E esse livro comprova como que as coisas funcionam. Só que para isso a gente tem que ter um cabedal de conhecimento um pouco mais avançado. Então esse livro, eu digo que está uns 200 anos à nossa frente. Porque o que está contido aqui é simplesmente um preâmbulo do estudo a ser feito. Quando nós falamos sobre ondas, por exemplo, ondas mentais, o que a gente sabe sobre ondas mentais? Pouquíssima coisa ou quase nada. Então tem aqui um vasto campo a ser desenvolvido. E por aí vai. Mas vamos tentar fazer uma síntese disso aí. E eu gostaria de, antes dessa síntese, fazer uma pequena observação. Vocês já notaram como que a nossa casa está vazia? Aqueles que vêm aqui sempre, né, com frequência, veem quanto que a casa está se esvaziando. Quem já notou isso, já deve ter notado também que as igrejas católicas também estão esvaziando. Antigamente passava à frente delas e tinha pessoas assistindo à missa para fora da igreja. Hoje a gente passa, olha, bancos vazios, aquela igreja daquele tamanho e bancos vazios. Parece que está acontecendo alguma coisa, né? Vocês já ouviram falar que Divaldo Franco fez não digo uma previsão não, mas deu o parecer dele de que nós vamos entrar numa época de muitos suicídios, ali por volta de 2024, 2025. E por que eu linkei um tema no outro? O que faz uma pessoa levar ao suicídio? O vazio existencial. Se você buscar a sua essência onde ela não existe, você não vai encontrar. Então, buscar a essência nossa na matéria, nós não vamos encontrar. Isso aqui é perecível. Hoje nós estamos bonitinhos aqui com 20, 30, 40 anos. Daqui a pouquinho tudo já se desvanece. Aquele corpo belo já vai ficando carcomido e por aí vai. Então, toda aquela expectativa que colocamos nessa vida, da hora para outra, rui. Às vezes trabalha para construir uma vida estável, chega em determinado ponto, acontece um determinado problema, perde-se tudo que tem. E aquela vida maravilhosa que tinha trabalhado, né, para obter, vai por água abaixo. E aonde as pessoas vão se segurar quando a tormenta vem, se não tem nada além de si próprios. Então hoje falar-se de Deus, falar-se de Jesus,
falar-se de amor, de fraternidade, parece que entrou numa esfera assim meio... O que é isso? Será que nós demos um passo para trás? O que será que está acontecendo? Antigamente a gente via essa casa tão lotada. Ah, é por causa da pandemia? Não, não é por causa da pandemia. É por causa de escolhas. A vida é feita de escolhas. Nós fazemos as nossas escolhas. E para se evoluir, para se melhorar, tem que se esforçar. Então tem que querer e ir atrás. Então se você não quer, de forma alguma, adentrar esse conteúdo espiritual, desenvolver nele, entender, ainda as pessoas, quando estão em circunstâncias adversas, buscam o quê? As facilidades. Ah, vai em tal igreja, vai em tal local, vai em tal centro, vai com tal médium e o seu problema vai ser resolvido. Não vai. Não vai. Por quê? Porque não existe problema. O que existe é um roteiro que nós temos que seguir. A dor, as dificuldades fazem parte desse roteiro. As perdas fazem parte. Ou a gente sabe, desde que pequenininho, que um dia nós vamos morrer. Nossos pais vão morrer, nossos irmãos, nossos amigos vão morrer. Tudo vai perecer. Toda essa geração vai desaparecer. E você põe todas as suas fichas nisso. E depois, quando o vazio vem, nada lhe toma esse local. O que falta? A espiritualidade. Falta a religiosidade. Pois bem, isso que sirva de alerta àqueles que nos ouvem, àqueles que nos veem, porque distanciar-se da realidade que nos cerca é um tempo grandioso que nós desperdiçamos, poderíamos estar em outro patamar. Bom, voltando ao assunto, vamos falar sobre mecanismos da mediunidade, que é a pauta, o livro. O que nós podemos subentender por mediunidade? Para chegar à questão mediunidade, nós temos que entender o que nós somos. Por isso, o tema vem lá no primórdio falar sobre ondas, percepções, microfísica, fótons, fala sobre átomos, elétrons. Porque isso constitui a matéria. Nosso corpo é matéria. A matéria é constituída de átomos. O que são átomos? Vamos lembrar lá as nossas aulas de ciências. Pois é. Mas tem um bichinho ali no átomo que é o essencial, que é o elétron, né? Elétron, eletricidade, tem alguma coisa a ver? Tem muito a ver. Então, a partir daí é o desenvolvimento de todo esse raciocínio. Ou seja, nós somos matéria, mas a matéria é constituída de átomos, que possuem o quê? Eletricidade. Então, nós somos energia. Nós somos energia. O fato é esse. A nossa matéria é energia. O nosso perispírito é energia. Nosso espírito é o quê? A gente pode também subentender que seja energia. Tudo são ondas, tudo é energia. E mediunidade, o que é mediunidade? É quando essas ondas se sintonizam e você consegue captar a frequência de outros. Nós estamos num turbilhão de pessoas aqui, certo? Então, o que eu produzo influencia vocês? Influencia. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, uma oração bem sentida, de coração, bem profunda mesmo, eu vou conseguir externar do meu ser, né? Do meu corpo físico, do meu corpo perispiritual, da minha vontade, toda a energia salutar, benéfica, de que eu me disponho, que consigo exteriorizar para os outros. E olha só, aqueles que vão sentir essas vibrações, pode ocorrer duas coisas.
ou elas se sintonizam nessa frequência vibratória, justamente, ou passa desapercebido. Como um rádio, mais ou menos como um rádio, que está sintonizado em outra frequência. Se você estiver numa frequência X, o que se passa na frequência Y. Por isso que quando nós falamos sobre paz, sobre oração, vamos estar todos mentalizados o quê? Na figura do Cristo, porque eleva o nosso padrão vibratório e fica todo mundo sintonizado na mesma. Então, vamos supor, se você vai tomar um passe, e você está pensando assim, tem que chegar em casa, vou comer uma pizza, abrir uma cervejinha, e vou fazer isso, vou fazer aquilo, assistir o programa tal, uma sintonia totalmente diferente. O que vai acontecer? Todas as energias do médium, do plano espiritual, vão ser emanadas da mesma forma, só que você vai repeli-las naturalmente. Quando fala assim, tal pessoa, ela foi curada em determinado, pode ser em qualquer lugar, por qualquer advento, porque houve merecimento. O que seria, o que subentendemos merecimento? Quer dizer que aquela pessoa já está na condição de sintonizar-se com aquela faixa vibratória e receber aquele auxílio. Mais ou menos isso. Se vocês leram ou assistiram o filme Nosso Lar, vocês vão lembrar no comecinho do filme, quando André Luiz está no umbral, né, naquela condição terrível, lutando para sair de lá, para se alimentar, para se livrar daqueles seres ali presentes. Ele não consegue se desvencilhar, até que se cai de joelhos e roga a Deus o quê? Ajuda, que ele não aguenta mais. Nesse instante aparece para ele Clarencio, né? Que o socorre imediatamente. E ele pergunta, onde você estava esse tempo todo? E ele fala assim, eu estava do seu lado. Viu o que quer dizer o merecimento? Quando você eleva o padrão vibratório, você chega na condição de receber o auxílio está ali. Então, nas condições adversas que nós estamos vivendo na nossa vida, está tudo errado, está tudo errado, doença, perdas, desemprego, coisa e tal. Vamos parar um pouquinho e vamos tentar elevar, porque às vezes o alto está esperando da gente o quê? Um passo, às vezes. Um passo para que as coisas se modifiquem. Né? Sai do ostracismo, sai do sofá, vai procurar um meio de livrar-se daqueles problemas, sejam eles quais forem, médicos, profissionais, problemas de relacionamento, etc. Vai, dá o primeiro passo, faz o seu melhor. Fazendo o seu melhor, as coisas acontecem. Mas, infelizmente, o que nós vemos na atualidade é o quê? Um vitimismo para tudo quanto é lado. Isso é terrível. Isso é semear vento. Vitimismo, você se faz o quê? De inferior ou de injustiçado, para que outros tenham pena de você e você se passe por injustiçado, ou seja, prejudicado. Você vai ser aquela pessoa que vai ter que ser levantada pelos outros. É mera ilusão. Eu sempre falo que toda ilusão atual gera uma desilusão futura. Então, agir dessa forma é uma perda de tempo muito grande, muito importante para nós. Então, tudo nesse universo é sintonia. Mediunidade é o quê? Sintonia. Por exemplo, vamos falar um tema. Qualquer tema que eu for falar aqui é extremamente extenso. Então, tem que ser bem pinceladinhas aqui, pinceladinhas ali. Isso aqui é tema de estudo e vasto, complexo. Vamos falar de obsessão, né? Vamos falar do nosso cotidiano aqui no centro. Quantas e quantas pessoas aparecem no centro espírita falando assim, eu estou com um obsessor. Alguém me falou que eu tenho um obsessor aqui e as coisas estão dando errado na minha vida por causa desse bendito obsessor.
Tá, então vamos entender o que é obsessor. O obsessor é uma outra pessoa. Simples assim. A outra pessoa. Ela pode estar encarnada ou desencarnada. Então a gente pode ter uma obsessão de pessoa viva, né? Encarnada para encarnada. E pode ter uma obsessão, que é mais comum da gente ouvir falar aqui, é o quê? De encarnado, de desencarnado para encarnado. Né? Tá, mas o que atrela um ao outro? Por que eu estou sendo obsediado por alguém? Justamente por alguma coisa que você fez. Tá, tudo bem. Fiz alguma coisa a ele, prejudiquei de alguma forma em algum espaço desse tempo. Um tempo desse espaço. E como proceder? Como proceder? Por que agora é que apareceu isso? Porque a obsessão ela se dá da seguinte forma. Somos energia. Vibramos numa certa faixa, uma certa frequência. Quando as frequências se alinham, nós conseguimos o quê? Então, receber a influência exterior. Se você está num patamar mais elevado, com a sua religiosidade mais aguçada, sua fé bem trabalhada, a sua consciência mais tranquila e limpa, e o obsessor está nessa faixa vibratória, ele não vai te atingir. Lei natural, isso é lei natural, faz parte da lei natural. Mas à medida que você tem algumas atitudes que o seu nível vibratório baixe e coadune com o nível vibratório do obsessor, aí sim ele consegue interagir contigo. Aí você consegue receber as influências espirituais e, consequentemente, ser prejudicado por elas, manipulado por elas, guiado por elas e por aí vai. Então, quando nós falamos de obsessão, é uma mística muito comum nos centros espíritas, falar que o obsessor é o problema. O obsessor não é o problema é você. Justamente. É uma inversão, né? É uma inversão de posicionamento. Mas nem sempre também, né? A gente pode generalizar tudo. O que acontece é, por exemplo, existem certas obsessões que são gratuitas também. Como assim? Quando você se predispõe a fazer o bem, a trabalhar pelo bem, e você quer ajudar as pessoas como nós fazemos comumente aqui no centro, atendimento, ajuda, de todas as formas possíveis. E eu vou ajudar, por exemplo, o Beto que está aqui. Tá? Vou ajudar o Beto. Só que o Beto tem um obsessor. Tá? E que quer realmente massacrá-lo. E à medida que eu comece a ajudar o Beto e o obsessor vê que ele está reagindo, pode ser que esse mesmo venha contra mim. O problema dele estar saindo da minha faixa de vibração é o que? Aquela pessoa. Então ele vem em cima de mim. Pode acontecer? Pode. É a mesma coisa, somos pessoas. Olha, nós somos obsessores, são pessoas iguais a nós. Você pode reagir de uma forma, você reage de uma forma, você reage de uma forma. Cada um reage de uma forma. E você tem um livre-arbítrio para agir como você quiser, tanto aqui quanto no plano espiritual. O que faz com que a gente se proteja? É a nossa sintonia vibratória. Então, como se livrar de uma obsessão? Eleva. Então, quando eu citei o problema dos centros espíritas vazios, onde estão as pessoas? Porque se afastaram da religiosidade, do entendimento, vão se tornar o quê? Afastando-se, não do centro, mas afastando-se do conhecimento, da religiosidade, de um padrão vibratório mais elevado, vão estar mais propensos aos ataques exteriores ou do próprio meio. É muito fácil ser influenciado. Você pode ser influenciado por um amigo, por um familiar, por um programa de TV, por uma filosofia, por uma doutrina. Pode ser.
influenciado de tantas e tantas formas. Se você não tem o rumo certo, você não tem a âncora que te dá estabilidade emocional, você fica à deriva. E aí, teu barco vai bater em tudo quanto é rochedo e vai te avariar. Por isso a importância de entender os mecanismos da nossa vida. Viu só? Eu dei uma pinceladinha, já foi 30 minutos praticamente, e eu não falei nada sobre o assunto. Porque é extenso demais. Falar sobre o que está aqui é no mínimo um ano de estudo. No mínimo um ano de estudo. Então, como conhecer, como saber sem esforço? Vindo uma vez aos centros espíritas, né? Uma vez por semana, uma palestra de meia horinha, não vai dar certo, não vai ser o suficiente. Então a gente encaminha, a gente explica, a gente expõe, a gente dá os mecanismos para a pessoa se desenvolver, mas o desenvolvimento é individual, é pelo esforço de cada um. Agora, existem duas coisas que eu acho primordiais para a gente obter um êxito na nossa existência. Aqui nós estamos falando de conhecimento, um desenvolvimento, aliás, intelectual. Você conhecer, você saber como que as coisas funcionam, saber os porquês de tudo. Mas existe uma outra coisa que é tão ou mais importante. É o budelamento das virtudes latentes que nós possuímos. A gente costuma falar assim, eu sou uma pessoa boa. Tá, boa quanto? De 1 a 10? 5. Pois é, tem 5 para desenvolver. 50% do caminho ainda a seguir. Eu sou uma pessoa fraterna. Tá, quanto? 100% fraterna? Não. Eu sou uma pessoa que perdoa. 70 vezes 7? Ou 3 vezes 3? Ou 2 vezes 2? Ou 1? 1 ao quadrado? Pois é. Temos muito a desenvolver na questão dos sentimentos também. Da nossa essência. Porque quando nós desenvolvemos o nosso conhecimento e deixamos para trás o nosso coração, a gente se desequilibra. O fato infelizmente, uma realidade. Há tantos anos trabalhando na casa espírita, eu já vi tantas pessoas desviarem do caminho, pessoas com um grau de conhecimento assim muito grande, sabedores de coisas que eu nem imaginava, nem imagino ainda, né? Portadores de uma mediunidade que eu ainda não possuo e que se desviam do caminho assim de uma forma inexplicável, vão por outro que realmente não é seguro. Por quê? Se perderam no conhecimento. Se acharam num degrau superior ao outro. Num degrau superior ao nosso. Então se fazem em outro patamar. Aí sobe o quê? O orgulho, a vaidade. E se perde. Outros buscam o quê? Simplesmente se satisfazerem. Eu busco na religião, na doutrina espírita, tal coisa. E quando vê que ela não pode oferecer tal coisa, salta fora, vai para outra que possa satisfazer nesse sentido. Mas olha só, os caminhos do desenvolvimento nosso são muito ramificados. Tem muitas e muitas formas de chegar ao mesmo objetivo. Só que existem caminhos mais longos, mais espinhosos, com mais pedras, com mais canyons, e outros mais planos.
com um clima mais ameno. A escolha deles é opção nossa. Qual caminho que nós vamos seguir? Depende só de nós. E o nosso livre-arbítrio é que vai dizer. O fato é que todos os caminhos vão levar ao mesmo lugar. Se todos os caminhos vão levar-nos ao mesmo lugar, para que escolher um mais árido, um mais espinhoso, o que vai fazer com que a gente sofra e desidrate mais? O Evangelho do Cristo é o nosso manual de instrução para que possamos seguir o caminho certo, da melhor maneira possível, para sofrermos o menos possível. Mas as igrejas estão vazias, os centros estão vazios, ninguém quer saber desse roteiro seguro e, consequentemente, dias dolorosos. Não precisa ser um vidente para saber que vão acontecer. Então, que estejamos preparados para essa nova fase. Estamos numa fase de transição, isso é sabido, e que vai ter muitas dificuldades. Já estamos passando por algumas, né? Mas tenhamos, como eu disse, uma âncora que vai nos dar a estabilidade para passar por toda essa tormenta e que possamos resgatar muitos e muitos náufragos nesse oceano, nessa intempérie. Façamos a nossa parte, distribuamos as lições do Evangelho a todos os recantos, para que um dia essas palavras possam ser ouvidas e orientarem aqueles que estiverem perdidos. Para quem não está perdido, a dica vai: transpira, sua mesmo. Dedique-se, instrua-se, acalma teu coração, crê, mas entenda no que está crendo. Segue em frente. Se a dor te persegue, persevera. Se alguém te maltrata, oferece a outra face. Se alguém se apropria do que é seu, deixe que leve e ainda ofereça um pouco mais. Todas essas dicas estão no Evangelho, para que a gente possa, sim, realmente viver a sua essência e contagiar o próximo. Aqueles que nos lesam, na realidade, se tornam devedores da lei e vão resgatar os seus débitos. Nós, o que temos a perder? Algo desse mundo? Não. Nós só temos a ganhar nosso desenvolvimento, o amor que nós tanto almejamos, a felicidade e a paz. Mas para tudo isso, precisa dedicação, suor, obstinação mesmo, e perseverança no bem. Crer nada mais é do que compreender. E compreendamos para poder crer e seguir na rota certa. Bom, é o máximo que dá se fazer em pouco tempo de um livro tão extenso. Não falei de fótons, não falei de átomos, não falei de elétrons, já foi uma grande coisa. Mas se tiverem a curiosidade de pegar esse livro para ler, façam o seguinte: não leiam em um mês, leiam em um ano. Leiam uma coisinha por dia, um pedacinho assim, e expandam o seu conhecimento. Não peguem e leiam uma leitura sequencial. Lê, para, reflete, pensa, busca, entende, parte para o outro. É estudo. É estudo.
Daqui a uns 200 anos, talvez, nas casas espíritas, estarão cursos sobre mecanismos da mediunidade. Por hora, é o que nós podemos oferecer. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.